A barca pesqueira encostou na areia da praia da Cruz das Almas pouco antes do meio-dia. Iracema desceu primeiro, com a criança no ombro. O menino tinha 6 anos e dormia com a cara enterrada no pescoço da mãe. Depois, desceu a mala. Depois desceu o coração. Esse demorou mais. A vila estava parada. Nenhum pescador na areia. Nenhuma rede secando. Só o vento do mar, o cheiro de maré baixa e uma casinha branca lá no fim da praia, com uma janela azul. A casa da mãe dela, a casa onde ela tinha nascido. A casa onde 12 anos antes o pai a tinha expulsado para nunca mais voltar. Iracema apertou o filho mais forte, pôs a mão dentro do bolso do vestido e tocou o lenço bordado. Aquele que a mãe tinha bordado no leito de morte e mandado entregar a ela escondido. Tocou para ter certeza de que ainda estava lá. Estava. Ela respirou fundo e começou a caminhar pela areia, em direção à casa que o pai dela tinha jurado que ela nunca mais ia ver. Olá, minha gente. Hoje a nossa história vem do litoral. Vem de uma pequena vila de pescadores no norte do Rio de Janeiro, em 1972. Antes da gente começar, faz um favor. Deixa um comentário aí dizendo de qual canto do Brasil você está ouvindo. Eu gosto de ver até onde nossas histórias chegam. Pega um café, apaga a luz se quiser. A gente vai começar pelo começo. A vila se chamava Praia da Cruz das Almas. Eram 17 casas brancas espalhadas ao longo da areia, todas baixas, todas com janelas azuis pintadas com tinta da venda. Tinham 34 pescadores, 7 barcas, uma capelinha de pedra com um sino que ninguém mais tocava, e uma mangueira no meio da praça que dava manga doce todo janeiro. A casa da mãe da Iracema ficava na ponta. Era a última casa da vila. Depois dela, só tinha pedra e mato. Dona Almerinda, mãe da Iracema, tinha morado ali a vida inteira. Tinha morrido ali, 9 anos antes, sozinha, com o lenço bordado nas mãos. Iracema sabia disso porque uma vizinha tinha mandado uma carta para ela, em São Gonçalo, onde ela morava com uma tia distante. A carta dizia que a mãe tinha morrido na quarta-feira de tarde, que tinha pedido para mandarem o lenço bordado para ela e que a casa ficava por testamento para Iracema, só que o pai não deixava ninguém entrar. A Iracema tinha guardado a carta numa caixa de sapato no fundo do guarda-roupa por 9 anos. Tinha guardado o lenço bordado junto. Não tinha tido coragem de voltar. Até agora. A casa estava com a porta fechada, as janelas fechadas. Mas tinha alguma coisa estranha. A areia em volta da casa estava varrida. As paredes externas, brancas como cal nova. Uma trepadeira na lateral, podada com cuidado. Iracema parou em frente. Pôs o filho no chão devagar. A criança, ainda meio sonolenta, olhou para casa, depois olhou para a mãe. Iracema sentiu o que o filho sentiu sem que ele precisasse perguntar. Crianças sabem de coisas que adultos demoram a admitir. Aquela mãe parada na porta da Casa Branca não estava com medo de entrar. Estava com medo de lembrar. Ela respirou fundo. Empurrou a porta. A porta não estava trancada. Iracema parou na soleira. Não conseguiu entrar. Por dentro, a casa estava limpa. O chão de tábua corrida, varrido. Uma mesa de jantar com toalha de chita branca. 4 cadeiras. Um aparador com retratos antigos. Uma estante com louças. E no canto da sala, sob uma janelinha que dava para a mangueira do quintal, uma mesinha com um pano branco bordado. Em cima da mesinha, 3 velas acesas e um vaso com flores frescas, margaridas brancas, acabadas de cortar. Iracema sentiu o joelho dobrar. Apoiou-se na ombreira da porta.
Por um instante, achou que a mãe estava ali. Sabia que era impossível. Dona Almerinda estava enterrada havia 9 anos, num pequeno cemitério no morro, atrás da capela. Mas as velas acesas, as flores frescas, a casa limpa. Alguém vinha aqui há muito tempo. Foi nesse momento que Iracema sentiu a presença atrás dela. Virou-se de susto. Era um homem, alto, magro, queimado de sol, barba grisalha e curta, camisa de algodão dobrada no cotovelo, calça enrolada na canela. Tinha pés descalços e mãos grossas. Tinha um chapéu de palha na mão e tinha um olhar tímido, como quem foi pego fazendo coisa errada. Ele se apresentou, Onofre Sá, vizinho da dona Almerinda, pescador. Morava na casa do lado havia quase 30 anos. Iracema olhou para ele, depois olhou para a casa, depois olhou para as velas acesas. Não precisou perguntar. O homem entendeu o silêncio dela e pediu licença para entrar e explicar. Iracema fez sinal. Ele entrou com o chapéu apertado nas mãos, sem olhar diretamente para ela. Joaquim, do quintal, gritou que tinha encontrado uma manga caída no chão. A mãe deixou ele pegar. Voltou os olhos para o homem que estava ali, na sala da casa que tinha sido da mãe dela, e esperou que ele falasse. O que Onofre contou foi uma história que Iracema nunca ia esquecer. Dona Almerinda tinha sido vizinha dele por 12 anos. Tinha sido boa para ele. Onofre tinha ficado viúvo aos 40. A mulher dele, Aurora, morrera de parto junto com o nenê. Iracema fez as contas mentalmente. Aurora teria sido sua amiga, talvez, se Iracema tivesse ficado na vila. Era o tipo de coisa que se pensava sem querer. A Almerinda, naquela época, tinha trazido comida para a casa do Onofre durante meses. Ele tinha ficado sem ninguém. Ela ajudou ele a não enlouquecer. Foi assim. Antes de morrer, ela tinha chamado Onofre na casa. Estava na cama, magrinha, com pouca voz. Pediu para ele cuidar da casa quando ela se fosse, porque a filha dela, Iracema, talvez voltasse um dia. Talvez não. Pode ser que demorasse 10 anos. Pode ser 30. Mas se ela voltasse, queria que a casa estivesse parecida com o que tinha sido em vida. Onofre tinha aceitado. Não foi por dever. Foi porque, segundo ele explicou em voz baixa, pessoas como Dona Almerinda só apareciam uma vez na vida de um homem como ele, e uma promessa feita para alguém assim não se desfaz. Por 9 anos, Onofre veio à casa todo domingo de manhã. Limpou o chão, replantou a horta, consertou o telhado 3 vezes, pintou a casa 2 vezes, acendeu uma vela no altar de Dona Almerinda toda semana, cortou flor da mangueira do quintal dele e pôs na mesa. Fez tudo aquilo sem ninguém ver, sem ninguém pagar, sem ninguém pedir explicação. Só Dona Mercedes, a vizinha velha, sabia. Naquela manhã, quando viu a barca encostar e Iracema descer com a criança, Onofre tinha corrido para casa. Tinha acendido as 3 velas. Tinha cortado as margaridas. Queria que Iracema, ao chegar, encontrasse uma casa que ainda parecia ter dono. Quando ele acabou de contar, Iracema chorou. Não chorou alto. Chorou só os olhos cheios, sem fazer barulho. Onofre ficou parado, sem saber o que fazer. As mãos dele tremiam um pouquinho. Ele se desculpou. Disse, na linguagem simples dele, que se Iracema preferisse que ele não viesse mais à casa, ele entendia. Disse que tinha vindo nos últimos 9 anos como se estivesse fazendo um favor para a mãe dela, mas que agora a casa era dela e ele sabia o seu lugar. Iracema enxugou os olhos com a manga do vestido. Não respondeu, pediu para ele sentar.
E perguntou só uma coisa. Perguntou por que ele tinha feito aquilo. De verdade, por 9 anos, sem ninguém para ver. Onofre olhou para as próprias mãos por um tempo longo. Depois respondeu, mais baixo do que tinha falado o dia inteiro, que Dona Almerinda tinha sido a primeira pessoa que tinha olhado para ele depois que a mulher morreu. E uma promessa feita para alguém que olha para a gente quando a gente está na pior, disse ele, não dá para desfazer. Iracema escutou. Ficou em silêncio um tempo longo. Depois agradeceu. Disse só uma palavra. Mas a palavra encheu a sala. Minha gente, antes da gente seguir, vocês precisam entender uma coisa sobre a Iracema. Quando ela ouviu o Onofre contar essa história, ela não viu só um homem que tinha cuidado de uma casa. Ela viu a primeira pessoa, em 12 anos, que tinha cuidado de alguma coisa que era dela sem cobrar nada em troca. E para entender o peso disso, a gente precisa voltar 12 anos atrás, para a noite em que o pai dela botou ela para fora. Era novembro de 1960. Iracema tinha 17 anos. Era domingo de tarde. O sol baixava devagar e fazia o chão de cimento da cozinha brilhar. Iracema cortava cebola para a mãe. Dona Almerinda lavava a louça do almoço. As duas conversavam pouco. Era o tipo de conversa de mãe e filha, dessas em que a maior parte do que se diz é dito pelo silêncio. Mas naquela tarde, o silêncio precisou ser quebrado. Iracema contou para a mãe que estava grávida, 2 meses. O moço, um caixeiro viajante que tinha passado pela vila 3 vezes no verão, tinha dito que ia para Niterói trabalhar e tinha sumido. Não tinha mais notícia, não ia ter. Dona Almerinda largou o pano de prato em cima da pia. Sentou na cadeira da mesa devagar, como se as pernas tivessem ficado pesadas de repente. Depois pôs as 2 mãos no rosto. Ficou assim um tempo longo, sem dizer uma palavra, ouvindo apenas o som da própria respiração e da filha cortando a cebola que já não era para cortar. Quando finalmente abriu os olhos, falou só uma frase. Disse que o pai ia ficar bravo. Disse que precisavam pensar. Disse que precisavam pensar agora. Mas não tiveram tempo de pensar. Seu Joaquim entrou pela porta da cozinha vindo da capela. Tinha ido à missa de tarde, como fazia todo domingo havia 40 anos. Voltou cedo, antes das mulheres acabarem a louça. Estava com o terno bom, com o chapéu na mão, com a Bíblia debaixo do braço. Era um homem de 63 anos, alto, magro, cabelo branco penteado para trás, olhos que não pareciam ter chorado em décadas. Ele olhou para as duas, olhou para a mulher sentada na cadeira com a mão no rosto, olhou para a filha em pé com a faca de cebola na mão, e ele soube. Pais sabem. Nenhuma palavra precisou ser dita para confirmar. O pai perguntou, mesmo assim, qual era o problema. A mãe tentou contornar. Tentou pedir para eles conversarem do lado de fora, no quintal, longe da menina. Mas seu Joaquim não cedeu. Repetiu a pergunta com a calma fria de quem já sabe a resposta. Quando a mãe finalmente contou que a Iracema estava grávida, que o moço tinha sumido para Niterói, que faziam 3 meses, seu Joaquim ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Pôs o chapéu na mesa, pôs a Bíblia em cima do chapéu, olhou para o chão por um momento como se estivesse rezando. Depois, levantou os olhos e proferiu a sentença. A filha tinha que sair daquela casa antes da boca da noite. Não falou com Iracema, falou com a mulher. Mandou que a esposa pegasse o que cabia numa mala de papelão. Disse que se a filha continuasse debaixo daquele teto até o sol botar, ele mesmo a poria para fora pelo braço.
A mulher tentou interceder. Pediu por Deus. Pediu que deixasse a filha ficar até a criança nascer. Pediu que pensasse no neto que ia chegar. Mas seu Joaquim cortou tudo com uma frase só. Olhou para a esposa com uma frieza que Iracema nunca ia esquecer e disse que se a filha passasse mais uma noite naquela casa, a mulher saía junto. Foi para o quarto. Fechou a porta. Iracema saiu da casa antes do escurecer. A mãe pôs 3 vestidos, um par de sandália, uma escova de cabelo e um envelope com dinheiro miúdo numa mala de papelão. Pôs o lenço bordado em cima de tudo. O lenço que ela tinha começado a bordar fazia 1 ano, com a ideia de dar para a filha de noiva. Não ia dar de noiva, daria de despedida. Iracema saiu pela porta da cozinha, com a mala numa mão e o endereço de uma prima distante de São Gonçalo na outra. Não olhou para trás. Pegou a estradinha de areia que ia até a barca. A mãe ficou na soleira da porta, chorando em silêncio, sem sair de casa para acompanhar, porque o marido tinha mandado, e ela ainda obedecia. Foi a última vez que Iracema viu a mãe viva. A barca da tarde levou a moça para Macaé. De Macaé, ela pegou um caminhão pago com parte do dinheiro do envelope até São Gonçalo. Chegou de noite na casa da dona Honorina, prima de 2º grau da mãe, viúva, sem filhos, que recebeu a menina sem fazer perguntas. Era esse o tipo de mulher que ainda existia naquela época. Mulheres que entendiam tudo só de olhar e abrigavam sem cobrar explicação. Iracema dormiu naquela noite num quarto de fundos com cheiro de mofo e 2 crianças do vizinho chorando atrás da parede. Antes de dormir, segurou o lenço bordado contra o peito e prometeu para si mesma que a criança que ia nascer não ia chamar ninguém de pai com vergonha. Cumpriu a promessa. Quando Iracema terminou de contar a história da expulsão para o Onofre, na sala da casinha branca, 12 anos depois, a tarde já tinha caído. Joaquim, o filho, tinha vindo da varanda e estava deitado num canapé velho, dormindo com uma manga mordida na mão. As velas no altar da dona Almerinda estavam quase no fim. O mar lá fora tinha mudado de azul para cinza. O vento da maré subia, trazendo aquele frio fino que só praia de fim de tarde tem. Onofre tinha escutado tudo sem interromper uma vez sequer. Quando ela parou, ele continuou parado, com o chapéu na mão, processando. Depois, em voz baixa, disse uma coisa que mudou Iracema por dentro. Disse que a mãe dela já tinha contado essa mesma história para ele, naquele leito de morte, quase com as mesmas palavras. Que dona Almerinda sabia que o marido tinha errado, que ela, a mãe, pediu para o Onofre que se algum dia a filha voltasse, ele dissesse para Iracema que ela não tinha sido expulsa porque era ruim. Tinha sido expulsa porque o pai era orgulhoso e que orgulho de homem antigo, segundo a mãe, era doença que matava a família inteira. Iracema ficou em silêncio por um tempo longo. Não chorou. Tinha gastado as lágrimas mais cedo. Apenas absorveu aquela informação como quem absorve um remédio amargo, sem prazer, mas com a certeza de que ia fazer bem. Perguntou ao Onofre por que ele tinha esperado tanto para contar. Onofre olhou para as próprias mãos. Confessou que não sabia escrever bem. Sabia o nome, sabia algumas orações, não muito mais. Dona Almerinda é que escrevia as cartas dele quando precisava. Depois que ela morreu, Onofre não teve mais ninguém para escrever as cartas que ele queria mandar. Iracema riu. Foi a primeira risada verdadeira do dia. Comentou baixinho que ele era um homem esquisito
Onofre concordou. Admitiu que era esquisito mesmo, sem se ofender. Era a primeira coisa em que os dois concordavam abertamente. Naquela noite, Iracema dormiu na cama da mãe. Joaquim dormiu numa rede que o Onofre veio armar, na sala. Onofre voltou para a casa dele e Iracema ficou pensando muito tempo, olhando o teto. Pensava na cara do Onofre quando ele explicava por que tinha cuidado da casa. Pensava nas mãos grossas dele, segurando o chapéu, sem olhar para ela direito. Pensava num homem que tinha esperado 9 anos sem pedir nada. E pensava que, se houvesse alguma justiça nesse mundo, alguma justiça cega e atrasada e quase boba, talvez ela tivesse encontrado um pedacinho dela ali, naquela casinha branca de janela azul, no fim da praia. Antes de dormir, tirou o lenço bordado do bolso, pôs na cabeceira, falou baixinho para ninguém, ou para a mãe, dependendo do que se quisesse acreditar, que tinha encontrado um sujeito esquisito, mas que talvez ficasse com ele, e dormiu. Os dias seguintes passaram devagar. Iracema arrumou a casa, pôs as panelas que tinha trazido de São Gonçalo, lavou os panos antigos que a mãe deixou no fundo do baú. Joaquim brincou na praia com os filhos da Margarida, lavadeira da vila e velha amiga da dona Almerinda. Dona Mercês, a vizinha velha que tinha mandado a carta 9 anos antes, apareceu chorando na porta. Iracema chorou junto. E as duas conversaram a tarde inteira sobre a dona Almerinda, em frases cortadas e pausas longas, como se estivessem velando uma morta de novo. Onofre passava todo o fim de tarde. Trazia peixe fresco. Não entrava se Iracema não pedisse. Sentava na varanda. Conversava sobre o vento, sobre a maré, sobre o tempo do peixe, coisas leves. Mas no 5º dia, Onofre apareceu com cara de quem trazia notícia ruim. Tinha ouvido falar na venda que seu Joaquim, o pai de Iracema, ainda estava vivo. Morava em Macaé há 7 anos. Tinha vendido a casa da praia, vendido o barco e ido embora depois que a mulher morreu. Não tinha voltado nunca. E agora, segundo a fofoca da venda, tinha sabido que a filha tinha voltado. Vinha à praia no dia seguinte. Iracema ficou em silêncio. Foi até a janela, olhou para o mar, pensou. Onofre disse baixinho que talvez ela devesse pensar no que ia dizer para o pai. Iracema respondeu sem se virar. Disse só que quando o pai chegasse, ela queria que o Onofre estivesse com ela na casa. Não ia enfrentar sozinha. Tinha enfrentado tudo sozinha por 12 anos. Naquele dia, não. Onofre apenas disse que estaria. E foi. Minha gente. Quando o seu Joaquim subiu na barca em Macaé na manhã seguinte, ele não estava indo pedir desculpa. Homem como o seu Joaquim não pede desculpa. Ele estava indo dizer para a filha, na cara dela, que ela continuava sendo a vergonha da família dele. Mas o que ele não sabia é que nos 12 anos em que ela tinha vivido sozinha em São Gonçalo, ela tinha aprendido uma coisa que ele não tinha aprendido em 65 anos. E isso é o que vem agora. Seu Joaquim chegou pela barca das 3 da tarde. Estava de terno preto, com o chapéu na mão, magro, mais velho que os 12 anos que tinham passado. Tinha sido bonito quando moço. Agora era apenas rígido. Tinha olhos cinza, lábios apertados, mãos que tremiam um pouquinho. Não de medo, de idade. Foi caminhando pela areia direto para casa. Não parou em lugar nenhum. Não cumprimentou ninguém. Os pescadores que estavam consertando as redes no caminho levantaram os olhos e baixaram. Conheciam a história. Conheciam o homem. Quando ele chegou na porta, bateu 3 vezes.
forte. Iracema abriu. O pai e a filha ficaram um tempo se olhando sem falar na soleira. 12 anos de silêncio se acumularam numa fração de segundo. Ele pediu licença para entrar. Iracema deixou. Por dentro da casa, seu Joaquim reconheceu tudo. A toalha de chita branca era a mesma que a mulher dele tinha posto na mesa em 1960. As cadeiras eram as mesmas. O aparador, os retratos, tudo igual, como se o tempo não tivesse passado naquele cômodo. E Onofre estava sentado na cadeira do canto. Levantou-se quando o velho entrou. Ficou em pé, em silêncio. Não cumprimentou. O pai perguntou quem era aquele homem. Iracema respondeu com calma. Disse o nome do Onofre. Disse que era amigo dela. Disse que tinha sido vizinho de Dona Almerinda por 12 anos. Não ofereceu mais explicação. Seu Joaquim olhou para ela, olhou para o Onofre, olhou para a casa. Os ombros dele estavam tensos, mas a voz, quando saiu, foi tão controlada que parecia ensaiada. Disse que não tinha vindo discutir casa, tinha vindo dizer uma coisa. Disse que tinha pensado, ao saber que ela voltou, que talvez ela tivesse mudado em 12 anos, que talvez tivesse aprendido o lugar que mulher direita tem na família, mas que estava vendo por estar ali que ela não tinha aprendido nada. Estava com um homem em casa, com um filho bastardo correndo na praia, na casa da mãe que era santa. Iracema escutou tudo até o fim, sem interromper. Quando o pai parou de falar, Iracema respondeu. Não levantou a voz, não chorou. Falou com a voz firme de quem tinha aprendido. Em 12 anos de São Gonçalo, lavando roupa para fora e ensinando os filhos da vizinhança a ler, que mulher que cuida de criança sozinha não tem mais tempo para gritar. Quando ela fala, é porque já pensou. E quando já pensou, não volta atrás. Iracema disse que a mãe dela tinha sido santa, mas que tinha morrido sozinha, porque o marido não deixou ninguém da família vir acompanhar, nem a filha que ela mais amava. Disse que tinha sabido por carta, anos depois. Disse que quem tinha segurado a mão da Dona Almerinda no leito de morte tinha sido Dona Mercês, do lado, não a família. Disse que ela não era bastarda. Tinha um filho bastardo, sim, porque a sociedade de então chamava assim. Mas que tinha criado o filho sozinha, sem o pai dele, sem o pai dela, sem ninguém, e tinha conseguido. Disse que não era a mesma menina que ele tinha botado para fora em 1960. Aquela menina tinha morrido na barca daquela noite. A mulher que ele estava vendo na sala era outra pessoa. Tinha trabalhado 12 anos lavando roupa porque o pai tinha tirado da menina de 17 anos a oportunidade de estudar. Tinha lido a Bíblia inteira 3 vezes. E o que tinha aprendido, segundo ela falou, é que Jesus não expulsava ninguém. Quem expulsava era o povo, e o povo se enganava todas as vezes. Disse no fim que o pai era bem-vindo na casa quando quisesse. Afinal, era a casa da mulher que ele tinha amado um dia, mas que tinha que entrar calado, que não podia falar mal do filho dela, do Onofre, ou dela mesma. Se falasse, sairia, e aí dessa vez seria ela quem o poria para fora, igualzinho ele tinha feito com ela em 1960. Seu Joaquim ouviu sem responder. A boca moveu, mas não saiu palavra. Os ombros dele caíram um pouquinho, como se algo de dentro tivesse cedido. Pegou o chapéu da mesa onde tinha pousado, pôs na cabeça e saiu em silêncio. Caminhou pela areia até a barca. Não voltou aquela noite. Não voltou na semana seguinte. Mas 3 meses depois recebeu uma carta na casa de Macaé. A carta era do Joaquim, neto.
que tinha aprendido a escrever na escola da vila. Era uma carta curta. Dizia que a mãe tinha mandado o avô vir tomar café no domingo se quisesse. Dizia que o menino tinha pescado um robalo, pedia bênção e mandava beijo. Seu Joaquim leu a carta 3 vezes, pôs em cima da mesa da cozinha, chorou, sozinho, na cozinha da casinha alugada. Foi a primeira vez que chorou em 20 anos. E foi. Onofre e Iracema casaram 2 anos depois, em 1974. Não houve cerimônia grandiosa. Foi na capelinha de pedra da vila, num sábado de manhã, com a Margarida de testemunha e o Joaquim segurando os anéis numa almofadinha que a dona Mercês tinha bordado. Iracema vestiu um vestido cor de pérola simples, com o lenço bordado da mãe preso na cintura como um cinto. Onofre vestiu a única camisa de domingo que tinha, com uma flor amarela do quintal no bolso. Não convidaram muita gente. 20 pessoas da vila apareceram. O padre da paróquia vizinha veio de barca. Era um homem velho, conhecido de Dona Almerinda, que aceitou casar os dois sem cobrar. Seu Joaquim não foi ao casamento, mas mandou um envelope pelos correios com um documento dentro, a escritura de um pequeno terreno atrás da capela, onde dava uma figueira boa de sombra. O terreno tinha sido de Dona Almerinda, e o pai tinha guardado em nome dele desde que ela morreu. Agora estava em nome de Iracema. Era a única forma que aquele homem antigo conhecia de pedir desculpa. Iracema entendeu. Aceitou. Em 1975, Joaquim virou irmão mais velho de uma menina chamada Almerinda, em homenagem à avó. Em 1977, virou irmão de um menino, Bento. A casa da praia ficou cheia de criança, de roupa de bebê secando no varal, de mamadeira em cima do fogão. Ninguém mais lembrava que aquela casa tinha ficado vazia por 9 anos. Onofre virou o pai que o Joaquim nunca tinha tido. Não substituiu o pai de sangue, substituiu a ausência, que é coisa diferente e em muitos casos melhor. Iracema continuou indo até o altar da mãe todos os domingos. Punha as flores, acendia as velas, conversava baixinho, em frases que ninguém mais escutava, sobre tudo o que tinha acontecido na semana. Era um costume que ela tinha aprendido nas conversas que tinha presenciado entre Onofre e o altar, nos primeiros tempos, sem que ele soubesse que era observado. O lenço bordado, ela botou numa moldura de vidro na parede da sala, de frente para a mesa onde a família comia. A mãe estava sempre presente nas refeições. Era esse o pacto silencioso que Iracema fez com a memória. Seu Joaquim morreu em 1981. Veio passar os últimos meses na casa da praia, a pedido da própria Iracema. Dormiu no quarto que tinha sido da mulher dele. Joaquim Neto, que naquela altura tinha 15 anos, leu a Bíblia para o avô nas últimas 3 noites de vida. O velho morreu segurando a mão da filha. Pediu desculpa antes, não pelas palavras certas, porque aquele homem antigo nunca aprendeu as palavras certas, mas pediu do jeito dele, com um aperto de mão e um olhar. Iracema perdoou, não porque ele merecia, porque ela não queria carregar mais peso. Anos depois, quando alguém da vila lhe perguntava como tinha sido voltar para a casa da mãe depois de 12 anos, encontrar um homem que tinha cuidado de tudo sem nunca ter pedido nada, enfrentar o pai, recomeçar a vida no fim do mundo, Iracema respondia sempre a mesma coisa. Dizia que tinha achado a casa vazia, mas que tinha velas acesas no altar e que, quando viu as velas, soube que ainda existia gente nesse mundo cuidando de gente que nem conhecia.
e que, se ainda existia isso, ela podia ficar. E ficou. Minha gente, existiram milhares de Iracemas no Brasil rural dos anos 60, 70. Filhas expulsas pelos pais por engravidar antes do casamento, em comunidades onde o código de honra familiar pesava mais do que o sangue. Eram filhas que iam para São Paulo, para o Rio, para Belém, para Fortaleza, e desapareciam. Viravam empregadas domésticas, viravam costureiras, viravam lavadeiras, criavam os filhos sozinhas e quase sempre nunca mais voltavam, por vergonha, por orgulho próprio. Porque sabiam que, se voltassem, seriam recebidas com a mesma porta fechada. Algumas tinham mãe que escondia dinheiro, escondia carta, escondia recado. Algumas tinham vizinha que cuidava da casa em silêncio. Algumas tinham um Onofre. A maioria não tinha ninguém. A maioria envelheceu sozinha em quartos pequenos de pensão, longe da terra onde tinham nascido, criando filhos sem pai e sem família. Eu queria contar essa história, a história de uma que voltou, porque às vezes a gente esquece que a coragem de voltar para casa pode ser maior do que a coragem de ir embora. Voltar para casa de onde você foi expulso é olhar de frente para a dor que te formou. E poucas pessoas, no Brasil rural daquela época, tiveram condição emocional, financeira ou humana de voltar. A vingança da Iracema não foi vingança, foi presença. Ela voltou, ela ficou. Ela construiu uma família nova, em cima da que tinha sido quebrada. Ela não destruiu o pai. Esperou ele desabar sozinho e ofereceu a mão quando ele pediu. Isso é coisa que mulher rural brasileira fez e ainda faz, em milhões de variações, em todos os cantos desse país. A tradição de mulheres que voltaram, ou que tentaram voltar, ou que sonharam voltar a vida inteira sem coragem, essa tradição é real. E a homenagem que essa história quer fazer é simples. A vocês, mulheres que voltaram, ou que ainda pensam em voltar, ou que nunca puderam voltar, vocês não são esquecidas. Se você conhece, ou conheceu, uma Iracema, deixa nos comentários uma palavra. Não precisa contar tudo. Só uma frase, só um nome, só uma cidade, para que a memória dessas mulheres não se perca. Obrigada por ouvir até o fim. Até a próxima.